No silêncio das noites antigas, muito antes dos céus se rasgarem em clamor e os anjos cantarem a chegada de um rei, havia um segredo enterrado nas profundezas do tempo. Um mistério tão profundo que somente os corações mais inquietos ousavam contemplar. Por que Jesus, o Filho do Deus vivo, teria que morrer de forma tão cruel e vergonhosa? Aqueles que buscavam respostas enfrentavam um enigma cósmico, onde a justiça e a misericórdia dançavam em uma trama tecida pelos próprios dedos do Criador. Este mistério não começou nas ruas poeirentas de Jerusalém, nem nas colinas sombrias do Gólgota. Não, ele remonta a eras além da compreensão humana, quando a luz e as trevas travaram sua primeira batalha, muito antes de Adão e Eva caminharem pelo jardim do Éden. A história que estou prestes a contar vai muito além do que você já ouviu nos sermões dominicais. É uma narrativa que percorre as veias do universo, ecoando em cada estrela e em cada grão de areia. Então, pegue sua Bíblia, acomode-se em um lugar confortável e prepare-se para uma jornada que revelará os segredos mais ocultos do plano divino. Mas antes, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Agora vamos mergulhar juntos nesse mistério ancestral. Desde o princípio, quando o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, havia um plano que nenhum anjo, por mais sábio que fosse, poderia desvendar completamente. A Trindade, em um conselho eterno, decidiu criar seres à sua imagem e semelhança, dotados de livre-arbítrio e capazes de escolher entre o bem e o mal. Mas sabiam que com essa liberdade viria também o risco da queda, e com ela a necessidade de um resgate. O plano para salvar a humanidade, caso caísse, era tão misterioso que foi mantido em segredo, mesmo dos exércitos celestiais. Sabia-se que o cordeiro seria imolado, mas quando e como? Por que Deus escolheria um caminho de sofrimento e dor para seu próprio filho? A resposta, envolta em sombras, se revela na essência do amor divino. Um amor que não conhece limites, que se sacrifica pela criação, não por obrigação, mas por escolha. Com a queda de Adão e Eva, a criação inteira gemeu. O pecado não era apenas uma transgressão de regras, mas uma ruptura no tecido da realidade que separou a humanidade de seu Criador. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou a criação à sua própria destruição. Uma promessa foi feita. Um Salvador viria para esmagar a cabeça da serpente e restaurar a comunhão entre Deus e os homens. Ao longo dos séculos, essa promessa foi repetida pelos profetas, escrita nas estrelas e sussurrada pelos ventos. Cada sacrifício no altar, cada lágrima derramada no exílio, cada vitória e cada derrota do povo de Israel apontava para o cumprimento desse plano. Mas como um Deus santo poderia reconciliar a justiça com a misericórdia? Como o pecado poderia ser expiado sem comprometer a santidade divina? Essas perguntas ecoavam pelos corredores do templo, até que, em uma noite silenciosa em Belém, a resposta começou a se desenrolar. O nascimento de Jesus foi o início da revelação do plano divino. Os pastores, os magos, até mesmo Herodes, todos pressentiram que algo extraordinário estava acontecendo. Mas poucos compreendiam o verdadeiro significado de sua vinda. Jesus cresceu em sabedoria e estatura, tornando-se o mestre que ensinava com autoridade e o profeta que desafiava as tradições da época. No entanto, até mesmo seus discípulos mais próximos não compreendiam completamente quem ele era e o que ele havia vindo fazer. Enquanto Jesus realizava milagres e proclamava o reino de Deus, as forças das trevas se agitavam. Satanás, o adversário, tentou desviá-lo de sua missão, oferecendo todos os reinos do mundo em troca de adoração. Mas Jesus, sabendo de sua verdadeira missão, recusou. Ele estava destinado a um trono, sim, mas um trono de dor e sofrimento, erguido não em palácios dourados, mas em uma cruz ensanguentada. À medida que o ministério de Jesus avançava, a tensão entre ele e os líderes religiosos de Israel aumentava. Eles não podiam compreender como o filho de um carpinteiro de Nazaré poderia ser o Messias prometido. O povo esperava um guerreiro, alguém que os libertasse do jugo romano. Mas Jesus falava de um reino que não era deste mundo, um reino onde os últimos seriam os primeiros e onde a verdadeira liberdade vinha através do sacrifício. A traição de Judas,
O julgamento perante Pilatos, os gritos da multidão exigindo a crucificação. Todos esses eventos pareciam indicar que as forças das trevas estavam vencendo. Mas, na verdade, cada passo no caminho para o Calvário estava cuidadosamente orquestrado pelo próprio Deus. A cruz, que parecia ser a maior derrota, estava prestes a se tornar a maior vitória. Na cruz, o mistério do plano de Deus foi finalmente revelado. Jesus, o Cordeiro de Deus, tomou sobre si o pecado do mundo. Sua morte não foi uma tragédia acidental, mas o cumprimento de uma profecia que remontava à eternidade. Naquele momento, quando Jesus clamou "Está consumado", a barreira que separava a humanidade de Deus foi quebrada. O véu do templo se rasgou e o acesso ao Santo dos Santos foi aberto para todos. Mas por que Jesus teve que morrer? A resposta é tanto simples quanto profunda: por amor. O amor de Deus pela humanidade era tão grande que ele estava disposto a sofrer em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com ele. A justiça divina exigia uma expiação para o pecado, e somente o sacrifício perfeito de Jesus poderia satisfazer essa exigência. À medida que a narrativa da vida de Jesus se desenrola, percebemos que sua crucificação não foi apenas um evento terreno, mas o clímax de uma batalha espiritual que transcende os limites do tempo e do espaço. As forças das trevas, lideradas por Satanás, acreditavam que, ao levar Jesus à cruz, conseguiriam frustrar o plano de Deus. Mas, paradoxalmente, a própria cruz que Satanás pensava ser sua vitória, tornou-se o instrumento de sua derrota definitiva. Jesus, o Rei dos Reis, foi traído, humilhado e entregue às mãos dos homens. Mas o que os olhos humanos viam como fraqueza, era na verdade a força suprema do amor divino em ação. Cada chicotada, cada insulto, cada prego cravado em suas mãos e pés, era um passo na consumação do plano eterno de Deus. O céu e a terra se silenciaram enquanto o Filho de Deus, o Criador do universo, entregava sua vida como resgate por muitos. Mas, por que Satanás, sabendo do poder de Deus, insistiu em levar Jesus à cruz? O apóstolo Paulo nos dá uma pista em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, onde diz que se os governantes deste mundo soubessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. As forças malignas, cegas por sua própria maldade, não compreenderam o verdadeiro propósito de Deus. Elas não perceberam que a morte de Jesus era, na verdade, o cumprimento da promessa divina de redenção. Após a morte de Jesus, o mundo mergulhou em um silêncio profundo. O sábado que seguiu sua crucificação foi um dia de luto e confusão para seus discípulos, que não compreendiam plenamente o que havia acontecido. Eles viram o Messias, em quem depositaram todas as suas esperanças, ser sepultado em um túmulo emprestado. Parecia que tudo estava perdido. Mas na escuridão daquele sábado, algo estava prestes a acontecer. O universo aguardava com expectativa o cumprimento da promessa que Jesus havia feito repetidamente. Ele ressuscitaria ao terceiro dia. E na madrugada do domingo, a pedra que selava o túmulo foi removida, não para libertar Jesus, mas para revelar ao mundo que a morte não podia segurá-lo. Ele havia vencido o poder do pecado e da morte, ressuscitando gloriosamente. A ressurreição de Jesus é a prova suprema de que ele é quem disse ser, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ela confirma que seu sacrifício foi aceito pelo Pai, e que a obra da redenção estava completa. A cruz, que parecia ser o símbolo da derrota, transformou-se no símbolo da vitória, e o túmulo vazio é a garantia de que, em Cristo, temos vida eterna. Após a ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e lhes deu uma missão: ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele havia ordenado. Esse convite é estendido a cada um de nós. Somos chamados a compartilhar as boas novas da salvação com o mundo, a ser luz em meio às trevas, e a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Mas para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, o convite é pessoal e urgente. Jesus não morreu apenas por uma multidão indistinta. Ele morreu por você. Ele conhece seu nome, suas lutas, seus medos, e ele estende suas mãos marcadas pelos cravos, oferecendo perdão, graça e uma nova vida. Tudo o que você precisa fazer é dizer sim a ele e permitir que ele transforme sua vida de dentro para fora. Coloque as mãos em seu coração e feche seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial,
nós nos achegamos a Ti neste momento com corações cheios de gratidão e reverência. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor infinito, misericórdia e graça. Nós te agradecemos por enviar o Teu único Filho, Jesus Cristo, para ser a luz em nossas vidas, para ser a ponte que nos reconcilia contigo. Ó Senhor, como somos gratos por esse amor tão grande, que foi demonstrado de maneira tão poderosa na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Jesus, por Teu sacrifício perfeito. Não há palavras que possam expressar o quanto somos gratos por Tua obediência até a morte, e morte de cruz. Nós entendemos, Senhor, que naquela cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Nós agradecemos, Jesus, por cada gota de sangue derramado, por cada ferida que Tu suportaste em nosso lugar. Obrigado por Tua entrega, por Teu amor incondicional, que nos alcançou quando estávamos perdidos, sem esperança, sem direção. Obrigado porque através da Tua morte, nós encontramos vida, e vida em abundância. Senhor, como é maravilhoso saber que por causa de Ti, temos livre acesso ao trono da graça, que podemos nos achegar a Deus com confiança, sabendo que fomos perdoados e justificados pelo Teu sacrifício. Pai, nós pedimos que este amor tão grande revelado na cruz possa tocar cada coração que ouvir esta oração. Que cada um de nós possa viver uma vida que honre o sacrifício de Jesus, uma vida dedicada a Te servir e a amar os outros como Tu nos amaste. E por fim, Senhor, queremos Te agradecer por este momento de reflexão e por cada pessoa que assistiu a este vídeo. Que a mensagem do Teu amor e do Teu sacrifício possa transformar vidas e trazer esperança aos corações. Pedimos que o Senhor abençoe a todos que curtiram este vídeo, que se inscreveram no canal e que ativaram as notificações. Que eles possam continuar sendo edificados por cada mensagem e que juntos possamos crescer em Teu amor e graça. Em nome de Jesus, Te agradecemos e Te louvamos, hoje e para sempre. Amém. Que essa oração toque profundamente quem a ouvir e inspire gratidão pelo sacrifício de Jesus. A verdadeira razão pela qual Jesus foi crucificado e morto não pode ser compreendida apenas com a mente, mas deve ser experimentada no coração. É a história de um Deus que nos amou tanto que escolheu sofrer por nós, para que pudéssemos ter vida eterna. É uma história de redenção, de esperança e de vitória sobre as trevas. Enquanto você medita sobre essa história, lembre-se de que o sacrifício de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas uma realidade eterna que continua a transformar vidas. Chegamos ao final dessa jornada através do mistério da crucificação de Jesus. Mas a história não termina aqui. A cruz continua a falar, continua a chamar, continua a transformar vidas. O que você fará com essa mensagem? Ela exige uma resposta. Se você já conhece a Cristo, peço que continue firme na fé, compartilhando essa mensagem com o mundo e vivendo uma vida que reflita o amor de Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Ele, não espere mais. Hoje é o dia da salvação. Quero agradecer a todos que assistiram a este vídeo até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, peço que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Juntos, podemos continuar espalhando a luz do Evangelho a todos os cantos do mundo. Que Deus te abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém.